Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 1. Ainda estamos no capítulo 1, ainda vamos pregar o capítulo 1 hoje. Nós lemos semana passada do 1 ao 7. Hoje nós vamos ler do 8 ao 10. Apenas esses dois versículos que vai dar base à nossa mensagem da noite de hoje. Provérbios, capítulo 1, versículo 8 a 10. Que vai dizer assim, todos acharam, amém? Amém? Então, diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Amém. Dando sequência, então, aos conselhos da sabedoria, hoje eu dei o título de Conselho, Recompensa e Alerta. Conselho, recompensa e alerta, que estão contidos nesse texto que nós lemos. Nós começamos então semana passada essa série de mensagens no livro de Provérbios, o livro da sabedoria, o livro majoritariamente composto por Salomão, o homem mais sábio da Escritura. Já vimos algumas coisas na semana passada, muito importante. Vimos, e eu fiz a pergunta, a qual monarca você serve? O imperador, o príncipe ou o rei? E nós vimos alguns conselhos que a sabedoria nos dá, e também que o livro de Provérbios vai ter muitos conselhos da sabedoria, aonde é feito essa analogia, essa divisão, essa antinomia, aonde se fala de sabedoria, da prostituta, da mulher sábia, da tola, do insensato, do sábio. Então nós vamos ver isso, né, no decorrer das mensagens. E hoje vamos seguir com esses conselhos da sabedoria que vão nos dar para a nossa vida. Nós vamos ver em Provérbios diversos assuntos. Provérbios é vastíssimo, é muita coisa que tem para se falar em Provérbios. Nós vamos falar de família, nós vamos falar de relações familiares, marido, mulher, filhos, pais. Vamos falar de negócios, vamos falar de conduta, vamos falar de comportamento. Muitas coisas. Vamos falar sobre o lar, vamos falar sobre essa mulher sábia, que mulher sábia é essa, e essa tola quem é, né? Vamos falar de muitos assuntos. E hoje ministrando sobre essa relação pais e filhos, aonde traz para nós um ensino para a vida, para todos nós. Nós vamos falar de conselhos bíblicos que, se colocados em prática, terão resultado. Se. E assim é toda a nossa caminhada de fé. Você vem aqui domingo após domingo para ouvir uma mensagem aonde é baseada em conselhos bíblicos para a sua vida, aonde é baseado em pensamentos de Deus, o que Deus pensa a nosso respeito, o que Deus pensa de nós, os conselhos que Deus tem para nos dar, e que, se seguirmos esses conselhos, teremos vida, teremos bênção, teremos uma vida abundante, mas também temos a escolha de não seguir. Amém. Eu sou o seu pastor, que fui chamado por Deus para conduzir você nessa caminhada, mas não sou o fiscal da sua vida, não vou ficar te fiscalizando. Se você não quiser seguir, infelizmente não posso fazer nada. Mas se você quiser seguir, certamente terá bênção, porque a palavra de Deus diz em Deuteronômio 30:19 o seguinte: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus dá um conselho, Ele sempre dá um conselho. Agora escolham a vida. Como Ele dissesse, por favor, escolham a vida. Eu estou assim, quer a morte e a vida, mas escolha a vida.
Para quê? Para que vocês e seus filhos vivam. Deus colocou duas portas na frente para a gente escolher. Dois caminhos para a gente seguir. E aí nós vamos seguir se quisermos. Se não quiser, segue a tua vida e Deus vai ficar distante. E aí a nossa vida anda sem Deus. Por mais que nós vamos ter, vamos poder desfrutar das coisas da vida, nós já falamos isso sobre a graça comum que Deus derrama para todos, independente de quem seja, quem segue Ele ou não, está derramada em toda a natureza. Você vai comer uma laranja junto comigo. Pode estar um ímpio e um justo, um salvo, que é como a Bíblia chama, debaixo da mesma sombra. Ir na mesma praia, tomar o mesmo banho de mar, pegar o mesmo sol. Bênçãos que são derramadas na natureza, na revelação natural que se chama, na graça comum. Mas as bênçãos de vida, especialmente a vida eterna, terá. Amém? Para quem não tem. Amém? E aí, nós devemos saber o que pensa Deus sobre isso. E outra coisa importante: você pode não ter filho, ou talvez um dia nem ter por algum outro problema, enfim. Mas se alguém vier perguntar para você, você sabe dizer o que a palavra de Deus fala sobre isso. E nós vamos ver que porque a humanidade, a sociedade não segue a palavra de Deus, não segue os princípios de Deus, ela está em derrocada, ela está em queda, ela está em declínio. Ela está se perdendo, ela está se afastando de Deus, assim, ó, claramente. Até quem não é cristão consegue ver que a humanidade está se afastando de Deus. Está cada vez mais sério, crítico o negócio. Então, primeiro, falando sobre o conselho. Conselho, recompensa e alerta. O conselho, primeiro versículo que nós lemos sobre uma instrução. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Champlin diz: o treinamento no lar é uma salvaguarda moral que protege o jovem que sai ao mundo. Ou seja, é dentro do lar, e a função do lar é salvaguardar, é uma salvaguarda a função dos pais para ensinar os filhos a ir para o mundão. Lembra aquele ditado que tem, né? Eu criei meus filhos para o mundo. Porque realmente eles vão, abrem-se as portas, abre-se o portão e agora vai, filho. Mas e como que ele vai? Quando esse portão se abrir, como que ele vai? Como que ele vai sair na rua? Sabe aquela história do cachorro, né? Que o portão fechado, ele tava e brabo, e latir, e brabo, e nossa, se tu abrir o portão, ele vai pular, ele vai devorar essa pessoa, ele vai devorar esse outro cachorro. Tu abre o portão, ele disfarçando, né? Às vezes nem vai, já sai correndo para ir brincar. Porque valentão é dentro do pátio, né? Fora do pátio, meu Deus, cachorrinho, né? Rabinho entre as pernas, uma coisa, com medo. Que uma coisa é viver no aquário, outra coisa é sair do aquário e viver no mundo e conhecer o mundo. Então, como que esses filhos, ou até mesmo os adultos, minha mãe, por exemplo, infelizmente, meu pai se divorciou dela há muitos anos atrás, e ela viveu 29 anos com ele sem trabalhar. E quando abriu o portão, meu pai deixou, ela disse: agora para onde eu vou? Não é só a criança. É como você viver em Taquara a tua vida inteira e agora abriu uma oportunidade e tu tem que morar em São Paulo, tem que morar em Porto Alegre. E você
não conhece o trânsito de Porto Alegre, que tem locais em Porto Alegre que, olha, misericórdia. Tu tem que, olha, pela sorte que tu te escapa. Tem um cruzamento lá em Porto Alegre, que é na Zenha, com a Ipiranga, que, meu Deus, aquilo ali, olha, é uma correria, é lotação pra cá, ônibus pra lá, taxista correndo, se atravessando, e é assim, ó, e tu tem que sair, Quando tu passa, passei de fase. E aí você tá em Taquara e de repente você vai agora morar em Porto Alegre, lá na Zenha. E agora? Para sair para a rua já dá medo. A gente está acostumado aqui em Taquara com a tranquilidade que tem aqui, a segurança que tem aqui. Se você acha que Taquara é insegura, você não conhece a cidade grande. Aqui tu pode sair do carro tranquilo, tu pode ficar dentro do carro ali, aguardando alguém da família no banco e na loja. Faz isso numa cidade grande? Não faz. Porque depois de tu ficar na frente do banco esperando, se não chegar um bandido para te roubar, chega a polícia. Com certeza. Aconteceu isso comigo uma vez, eu fui no banco, fui com um amigo meu no carro, aí lá na Osvaldo Aranha, que é ali na Redenção, né? Redenção. E aí parei pertinho assim do banco Banrisul, e esse meu camarada ficou dentro do carro. Fui lá no caixa eletrônico, tá, fui te fazer, quando eu tô voltando, olhando assim o extrato, eu vejo a polícia com ele fora do carro. Eu disse, o que houve? O que aconteceu? Aí o policial, tá com ele? Sim, tô com ele. O que você está fazendo aqui? Eu vi no banco, tinha um extrato, uma parada na frente do banco. Achamos suspeito, né? O cara aqui dentro do carro e tal. Isso vai dar muita fuga. Documento, tal. Não, tudo certo, tá liberado. Então é assim, se parar em Porto Alegre, se não é o bandido, é a polícia que vai te parar e quer saber o que está acontecendo. Então nós estamos acostumados com isso aqui. Com a tranquilidade, com o sossego. A gente vê um pouquinho mais de agito, já dá um susto, né? Mas é tranquilo demais. Aí sai daqui. Então como que vai ser essa criança quando sair? Esse filho quando sair? Esse adulto quando sair? Essa pessoa quando sair? Qual o preparo que ela vai ter? Porque a função então da família é salvaguardar, é preparar, é proteger, é instruir. Essa pessoa quando sair, ela sair de uma forma que ela não conhece, mas ela está forte. Ela está com uma mochila cheia de sustento, com a lancheirinha dela, com água, com pão, com força. Ou ela sai sem nada, sem roupa, só de calçãozinho. E agora? Provérbios 4:1 diz assim: ouçam meus filhos a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. E Provérbios 22:6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo quando passar dos anos, não se desviará deles. Está falando aqui então de instrução, de ensino, de preparo. As instruções sábias nos laços familiares trarão vida para as descendências. Então não é só para o filho, é para as descendências. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Timóteo, dando referência a Timóteo, falando de Timóteo. Ele fala: recordo-me da sua fé não fingida, Timóteo, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Sabe aquela coisa de conhecer o fruto pela árvore? De conhecer o filho pelos pais? Que muitas vezes a gente vê isso. De quem tu é filho? Ah, sou filho do fulano ali. Ah, tá, já conheço, já sei quem é. Sabe, você ter referências dos pais. E aí então essas instruções, elas ultrapassam gerações, porque a avó Lóide ensinou para a mãe Eunice, que ensinou para o filho Timóteo. E Timóteo passou a ser um pastor, passou a ser um servo de Deus.
O apóstolo Paulo exalta os nomes das duas mulheres que foram peça fundamental na formação do caráter de Timóteo. A tradição oral, aquilo que será passado de pai para filho, vai apontar diretamente para o futuro e conduta dos filhos. A tradição oral, aquilo que você ensina, aquilo que você aprendeu dos seus pais, você vai passar para os seus filhos. Isso vai apontar para a conduta deles. Vai apontar para quem eles serão no futuro, ou para quem você é hoje. O que você aprendeu com seus pais aponta quem você é hoje. Ah, mas eu não tive pai, eu aprendi com a minha avó. O que você me deu com a tua avó, porque é os laços familiares, é aquilo que você aprendeu dentro dos laços da família, da casa, do lar. As instruções que os laços familiares deixarão perpetuarão e chegarão aonde nossos olhos não podem chegar. Tem coisa que pais falecidos, avós, não tem ideia da onde pode chegar. A gente não enxerga. Talvez o seu pai, o seu avô nem imagina quem você é hoje, quem você seria hoje. Não imagina. E aí você vai lembrar lá dos tempos da vovó, do vovô, do pai, da mãe. E depois, se eles não são mais vivos, você vai dizer: pá, se meu pai estivesse aqui hoje. Ou, que bom que ele não está aqui hoje. Não, hoje você é cristão, você pode dizer: que bom se meu pai estivesse aqui hoje me vendo. E nós vamos imitar aquilo que os pais fizeram, nos ensinaram. O carinho de uma avó, a firmeza de um pai, o amor de uma mãe, são pilares para a construção do caráter do filho. Sabe aquela máxima, né, de que o avô estraga, né? Não estraga, ele é bom, é importante, precisa. E aí dizem, né, que nós aprendemos a ser pai quando chegamos a ser avós, né? Porque aí nós vamos dar o carinho que a gente não dava quando era pai. Os pais têm o dever de ensinar os filhos qual caminho deve andar, por onde trilhar e como trilhar. Tenho para falar, e eu me torno claro, é um dom que Deus desenvolve, mas muito eu me espelhei no meu pai. Meu pai tem diversos defeitos, mas eu admirava ver ele falando, porque ele sempre falou muito bem. Ele declamava poesia, se tinha um lugar, uma reunião de família, era ele que falava. Ele foi depois ser advogado, então tinha... E eu admirava ver isso nele. E eu queria ser um orador. Eu queria ser alguém que pudesse falar. Me espelhei no meu pai. Hoje sou um pregador. Que Deus pegou isso e melhorou, né? Aprimorou. Mas a gente sempre vai olhar para os pais e vai admirar, porque nossos pais, quando a gente é criança, que nem a Martina, os outros que estão por aí, o Elias, até o Samuel, né, que já está maiorzinho, a gente olha para os pais, tanto o pai quanto a mãe, e são nossos heróis. Não é? São nossos heróis. A gente olha e tu pensa que o teu pai é o que sabe tudo, que a tua mãe é a que sabe tudo, é a melhor. Depois tu descobre que não é. Depois descobre que eles também têm defeito, que também tem limitação. Mas até tu descobrir isso, pra ti, meu Deus, meu pai não. Me lembro uma vez, quando eu era jovem, uma discussão entre os amigos, falando, né, que o pai conhecia não sei o quê, que aqui em Canoas, eu morei em Canoas, né? E porque aqui em Canoas, eu disse: não, mas meu pai conhece. Não, teu pai não conhece nada, mas o meu pai conhece sim. Não, meu pai conhece Porto Alegre. Porto Alegre conhece, mas Canoas não. E ficou aquela discussão, né, de uma coisa boba, assim. Mas é porque tu quer, não, meu pai sabe mais do que o teu. Porque o pai é o herói. É o herói, ou é para ser o herói. É o nosso primeiro herói. Isso é importante. Ontem, no aniversário do João,
os filhos dele, né? Chama ele de Bate, que ele é o Batista, né? E aí falando, exaltando que o João está sempre ajudando, sobe no telhado para arrumar alguém, para ajudar alguém a arrumar o telhado, e sobe no telhado e até está mais bronzeado por causa disso. Eu disse, tá, mas é Bate porque é Batman? É porque está sempre nos telhados? Não, mas é um herói também. Porque os pais são heróis. São para serem os heróis. O dever dos pai e mãe, é de ensinar. E o dever dos filhos é de obedecer. Alô, filhos? Ouviram? É obedecer. Depois, se algum filho não estiver aqui, pega lá no YouTube ou no Face e bota para eles ouvir essa parte. Mas o dever do pai é ensinar e do filho é obedecer. E é isso que a palavra está dizendo. Não é um conceito humano. Não é um conceito da psicologia. Não foi o Freud que disse. Não é o professor Daniel que está dizendo. É a palavra que está dizendo. A palavra que está escrita aqui no versículo, ouça. Em algumas versões, e a tradução dela também pode ser obedeça. Então poderíamos dizer, obedeça, meu filho, às instruções do seu pai. Obedeça, obedecer. Se os filhos seguirem as orientações, terão bênçãos na vida e estarão preparados para enfrentar a dureza da vida. E o que os pais devem ensinar aos filhos? Nós, pais cristãos, não devemos seguir o exemplo do mundo e ensinar o que dá na cabeça. O que os pais devem ensinar? Não é como jogar videogame, como jogar futebol. Não é como ser esperto, malandro. Não, existe uma instrução para isso. Existe uma cartilha para isso. Os pais do mundo secular ensinam o que dá na cabeça. Eu ensino meu filho assim, eu penso que é assim que tem que ser. Eu acho que deve ser dessa forma, é assim que deve ser a criação do filho. Eu ensino assim, tu ensina diferente, o problema é teu, eu ensino assim. Não, isso não é o nosso pensamento, não é a nossa cosmovisão, não é nós como pais cristãos. Não é largar em uma escola, seja ela qualquer, até mesmo numa escola cristã, e esperar que os filhos saiam de lá prontos para a vida e com caráter aprovado. Não é isso. Não é trazer ele para a igreja e largar na escolinha dominical ou nas atividades dos jovens e esperar que saia daqui um crente verdadeiro, saia daqui um pastor, saia daqui alguém, meu Deus, esse filho virou, olha, temente a Deus. Não é isso. Erramos quando terceirizamos o que deve ser produzido e ensinado no seio da família. Porque não é a escola que ensina a educação, não é a igreja que ensina a amar a Deus, são os pais. A igreja dá manutenção, ajuda, aprofunda, tira as dúvidas, mas quem ensina o que é seguir a Deus e princípios são os pais, é o seio materno. É lá dentro do lar que nós vamos chamar as crianças para orar com elas, para ler a palavra, para dar instrução, para dar conselho. Senão vai acontecer o que acontece. Mas vamos na escola ver o que está aprendendo. Vou falar com a professora da escola infantil, que não está te ensinando direito. Não, vai passar vergonha. A professora da escola infantil pode te dizer, mas pai, o que tu está ensinando em casa? Aqui eu sigo uma cartilha. Então, os pais que devem ensinar os seus filhos. O que a palavra de Deus está nos instruindo, nós como seguidores de Cristo, formadores de opinião, pessoas que devem influenciar o meio em que vive, nós espalhar a visão de um mundo pelos óculos judaico-cristão,
O que o Senhor está nos dizendo é que devemos ensinar a palavra de Deus em nossos lares. O que devemos ensinar para os filhos? Os mandamentos de Deus, que antes nós aprendíamos na escola. Não sei se você lembra disso, não sei se é a tua época. Mas na escola, antes, quando tinha o ensino religioso, se aprendia a orar o Pai Nosso e se aprendia os 10 mandamentos. Por um viés católico, mas aprendia os 10 mandamentos. Hoje eu acho que tem adulto que não sabe. Então é preciso ensinar isso dentro de casa. Faz parte do ensino dos pais. Provérbios está aplicando o que ensina Deuteronômio. Capítulo 6 diz assim: ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine-os o quê? A palavra, os mandamentos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio está dizendo como deve ser ensinado. Quando acorda, agradece a Deus, bom dia, faz uma oração. Quando caminha, quando leva para a escola, quando está almoçando, quando está brincando, quando for no parque, e ao deitar. Prende-as na testa, ou seja, ele vai sempre estar com ela na sua cabeça. Prende nos batentes das portas, ou seja, sempre que ele passar, sempre que ele chegar em casa, ele vai ver a palavra de Deus. E não é só ver, não é a Bíblia aberta vendo, é nós vendo como a palavra de Deus. Como pessoas que vão instruir eles a caminhar, a andar, a sair pelos portões. Vamos ensinar a palavra de Deus, vamos ensinar as coisas da vida, sim, claro. Vamos ensinar a estudar. Os filhos precisam estudar, precisam ter uma formação profissional, sim. Precisamos de crentes influentes na sociedade, então eu preciso que daqui saiam jovens engenheiros, daqui saiam jovens advogados, daqui saiam jovens arquitetos, que daqui saia um vereador, saia um prefeito, saia um governador. Precisamos incentivar que os jovens sejam alguém na sociedade, que estude sim, que se forme sim, que busque sim esse aperfeiçoamento. Os jovens que estão aqui ouvindo, não é só o pai e a mãe que falam isso não, viu? O pastor também está falando, então tem que estudar. Quando a gente é jovem, né? Não aguento mais a escola, não aguento mais professor, que professor bem chato. Não teve chefe ainda. Quando tiver um chefe, vai ver o que é ser chato. Faz parte. Então nós precisamos ensinar. Estamos falando dos pais como eles devem instruir seus filhos. Mas Provérbios está chamando a atenção dos filhos e dos jovens, não só das crianças, mas dos jovens, porque ele começa dizendo, no versículo 4 que nós lemos semana passada: ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. São os jovens a se preparar para a vida, gente. A igreja prepara você para a vida, jovem. A igreja prepara as crianças para a vida. A igreja prepara os maridos para a vida, as esposas para a vida. É aqui que a palavra de Deus entra no seu coração para te fortalecer, para te dar luz, para te enxergar de outra forma, enxergar com os óculos cristãos. É você olhar para a sua vida e ver, puxa, como eu aprendi coisa errada. Não, então agora eu vou ensinar isso para o meu filho. Que os filhos devem aprender a viver praticando os mandamentos, a palavra de Deus. O conselho da sabedoria aos pais. A secularização, as instruções mundanas estão cada dia mais fazendo com que os pais não ensinem os filhos. E aí vão dizer que não conseguem ensinar por falta de tempo,
por negligência mesmo da palavra de Deus, despreza a palavra ou não considera algo tão importante, por não querer ter trabalho, porque criar filho dá trabalho, dá muito trabalho. Criar filho não é fácil. Criar filho não é só trocar fralda e dar mamar. Tem muita coisa que a fase mais fácil é essa. A gente quer sempre que eles falem, né? Ai, que fala, eu quero ir falar. Mas depois que fala, vai dizer por que tá falando. Fala demais a criança. Não é fácil criar filho. Dá trabalho, ficar junto, não dá ficar quieto. Se comporta, não é fácil, mas tem que ensinar. Filho, olha, nós vamos lá na casa do titio lá, não mexe nas coisas, tá? Ele vai mexer, aí tu vai lá e corrige ele. Te falei para não vir, para não fazer isso. Tem que ensinar, não é fácil ensinar. Não é fácil, mas tem que fazer. E a palavra nos diz que fazer isso traz consequências por não ensinar. E por ensinar também trazem consequências boas. E quando não ensino, consequências ruins. Quem não ensina o filho, quem não disciplina o filho, quem não orienta o filho, traz consequências. É dever dos pais disciplinar os seus filhos. Olha o que a Bíblia fala sobre disciplina. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Olha a sabedoria em Provérbios. A mãe que não usa a vara passa vergonha. Ai, aquele dia, não. Ai, fulaninho, não faz assim. Não, fulaninho, ai, Sabe aquelas famílias assim, né, que a gente ama, né? Ah, vão vir nos visitar, que bom. Será que o fulaninho vem junto? Levanta as coisas, bota pra cima, tira daqui, tira a mesinha de centro. Porque falta correção. Precisamos ensinar como as crianças têm que se comportar nos ambientes. Como se comporta num culto, como se comporta na casa de uma visita, como se comporta quando vai ao cinema, como se comporta quando vai ao shopping, como se comporta como caminha na rua. Se não ensinar, a criança pode ser atropelada, ela vai sair correndo na rua, ela não conhece o perigo. E aí a culpa é de quem? É do carro que atropelou? Não, é de você que não segurou a mão. Uma vez aconteceu essa tragédia lá em Canoas, tragédia, triste demais. A mãe deixou a criança assim, filha, fica aqui, a mãe já vai ficar aqui esperando. Atravessou a rua. O que ia acontecer? Ela ia atrás da mãe, ela foi atrás da mãe. E aconteceu a tragédia. A culpa é de quem? Da mãe. Irresponsável, imatura, assassina. A palavra me diz. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livra da insensatez. A vara da correção é da sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a mãe. Quem tem medo, né? Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Ninguém vai morrer porque tomou umas palmadas. Ninguém vai morrer porque tomou um castigo. Vai berrar, deixa berrando. Vai ter que uma hora vai cansar. Uma hora vai parar. Eu tenho umas memórias, às vezes, assim, de quando eu era criança. Às vezes eu não lembro que a pastora falou comigo ontem. Ela fica furiosa comigo.
Mas às vezes eu lembro coisas que eu tinha lá 5 anos de idade. A gente vai se acostumando assim, né, com a mãe, né? E que a mãe faz tudo. E a mãe era assim, né? A mãe servia todo mundo, depois ela sentava na mesa. E a mãe arrumava e a minha irmã pequena. A Fátima eu já não sei, porque eu não peguei no colo, né? Mas quando eu era criança, eu tinha acho que uns 6 anos de idade. A gente morava em Soledade, numa casa de 2 pisos. E meu quarto era bem em cima, assim, e a cozinha era bem embaixo do meu quarto. Ela era de madeira em cima, né? Aí eu dizia, mãe, vem botar roupa em mim. Daí a mãe subia lá, botava roupa e tal. Aí de outro dia, mãe, a roupa. Aí um dia a mãe ficou brava, né? Tô fazendo comida aqui. Mãe, eu tenho que botar roupa. Tô fazendo comida. Eu tenho que botar roupa, mãe, sobe aqui. Bota essa roupa aí, guri. Ah, mãe gritou comigo. Ah, mãe gritou comigo. Tá bom. Eu tava com a janela aberta, fechei a janela, fui lá e botei a roupa. Aprendi a botar roupa. Tem que fazer. Dá trabalho, mas tem que fazer. E às vezes tem que ser duro. Tem que pegar, tem que chamar. Tem que ter vergonha. Não ter vergonha é de não fazer. Como aqui na igreja, a criança está incomodando, não tem problema. Leva ele pra rua. Eu sei que tu tá fazendo um carinho nela, não tem problema. Faz o carinho. Tem problema, eu vou ver uns gritos de alegria. Risadas, né? Tá bom, não tem problema. Depois entra bem quietinho. Amém, tá ensinando. Tem que ter vergonha. Eu já contei aqui a história do pastor César. Uma vez tava brigando com as filhas em casa e gritando com as filhas. Mas a família é assim. Tem que tirar o médio um pouco. É o do meio. A família é assim, tem que... É preciso fazer, é preciso ensinar. Mas atenção, importante sobre a disciplina. Tira o médio, tira o agudo. É importante, uma coisa importante. Disciplinar com a vara não é violência. Não é vingança. Pode baixar. O médio e o agudo. Porque às vezes os filhos nos incomodam. Abençoadinho, eu vou te pegar. Não, mas quando fala que vai te pegar, tem que pegar mesmo. Não pode dizer, olha que eu vou te pegar. Olha, eu vou te pegar. Vai pegar nada. Não, tem que pegar mesmo. Mas não pode ser com ira, com violência, com vingança. Quantas vezes eu e a Melissa já erramos quando não conhecíamos, não sabíamos. De vez em quando a Dani lembra aquela vez, né, pai? Mas não pode ser, é para corrigir. Corrigir pode ser uma só para sentir que ai, tá bom. Pronto. Deve ser feito com amor, com carinho, com orientação. Porém, a palavra de Deus é bem clara com relação a isso. Quem não faz, sofre as consequências. Precisa tirar mais. Oi. A recompensa disso agora. A recompensa. Nós estamos falando de... Volta lá na tela, por favor. De conselho. Repita comigo, conselho. Repita comigo, conselho. Recompensa. E alerta. A recompensa. O versículo 9 nos diz algo lindo. Se eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. O filho que segue as instruções dos pais são recompensados. O
O filho que segue a instrução é recompensado. Provérbios 1:9 diz, na versão NVT, o que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. O que nós aprendemos com os pais vai ser uma coroa na nossa cabeça e um colar. Sabe quando os atletas vencem a corrida, né? Eles ganham um colar. Que hoje tem a medalha, né? É um colar. E às vezes tem algumas competições que ganham ainda um colar de flores por cima, né? Que é um adorno, é uma beleza. Parabéns, tu conseguiu, tu venceu. Vai lá e coroa, né? Algumas versões de diademas, muitas coroas. O que é isso? O orgulho dos pais. Coisa bem boa, né? Imagina ver um filho vencendo na vida, se formando numa universidade. Hoje vocês olham para os filhos, para quem tem filho pequeno, mas olha lá na frente, que orgulho vai ser ver o filho vencendo, conquistando algo importante, o dia que comprar a primeira casa própria, o dia que for o primeiro trabalho, o dia que formar numa universidade. Eu tenho certeza que a Karina deve sonhar um futuro lindo para Antonella. O dia que for casar, né, ver entrando de noiva, a Dudinha, né, e assim todos os outros, né, o David, o Pedro, o Samuel, o Manuel, enfim, todas as meninas aqui. Isso é coroa. Nós vamos olhar assim, meu filho, minha filha. Coroa é a recompensa que nós pais ganhamos e eles também. Porque eles podem dizer, se não fosse meu pai ser chato daquele jeito, se não fosse minha mãe dar aqueles gritos de vez em quando, se não fosse insistir que eu tivesse... Porque eles não sabem ainda. Eles não têm direitos a ainda escolher. Entenda isso, pai. Seu filho pequeno, seu filho adolescente não tem direito, ele não conhece a vida. Ele não conhece, ele não sabe. Não quero mais estudar. Tá bom, tu que sabe. Não é tu que sabe, é eu que sei. Vai estudar? Sim. Quantas vezes o Léo já disse, pai, eu não vou na aula. Vai, não vou. Vai sim. Vai. Acabou, não tem negócio, não tem negociação. Tu vai e pronto. Porque o dia que rodar, o dia que não conseguir vencer, agora, tu que escolheu, a culpa é minha. A culpa é sua, se seu filho não vencer. A palavra diz que eles são como flechas no arqueiro. Tu pega as flechas e lança longe. Então a recompensa é nossa e deles. Vão ganhar uma coroa, vão ganhar um destaque, vão ganhar um brilho, vão ser vitoriosos na vida. Vão conquistar posições importantes na sociedade para fazer diferença, para influenciar, para levar a palavra de Deus, para dizer, olha como é bom servir a Deus. Porque a palavra diz que um dia vai chegar, que Deus vai fazer a diferença entre o justo e o injusto. Olha como é diferente, como é bom servir a Deus. Não é chato, é abençoador, é maravilhoso. E o alerta que a palavra faz, importantíssimo alerta. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Provérbios 1:10, né? Nós acabamos de ler. Vai falar para não ceder. E o mal dificilmente vem com cara de mal. Não vem com cara de mal. O mal vem com um abraço amigo, mas com uma faca nas costas. Olha as imagens que eu separei para você. Aqui, ó, 2 rapazinhos se abraçando e uma facadinha nas costas. É um sorriso bonito, é alegre, é bacana.
é meu amigo, é camarada, é legal. O mal não vem assim, com cara feia. As drogas chegam na mão dos nossos filhos, não é por um malandro tal, que está ali na rua oferecendo, é pelo amigo. O mal vem com cara de bem, que tenta seduzi-los. Próxima imagem, tem aí, diga não às drogas, a arte de ser sábio é a arte de saber o que ignorar. Para os jovens, para as crianças, para todos nós, saiba dizer não. Muitas vezes não sabemos dizer não. Pois é, não quis deixar a pessoa meio chateada, né? Não! Posicionamento, não! Valeu, obrigado, não quero. Saiba dizer não. E aí tem um quadro muito antigo, eu acho que alguns de vocês conhecem, que é chamado o quadro dos dois caminhos, que é um retrato, é um quadro da época puritana, que retrata os dois caminhos. E nesse quadro vai ter aqui um dos caminhos aqui e um dos caminhos para cá. Acho que tem outra imagem também, né? Aqui está a entrada dos caminhos: morte, condenação e vida e salvação. Volta no outro lá agora. Aqui cada personagem aqui tem um versículo bíblico falando, né, sobre aquele que escolhe seguir pelo caminho da prostituição, que escolhe o adultério, que ouviu a palavra, mas se desviou, mas está ali, e é festa, e alegria, todo mundo está pulando, se divertindo, aquilo bacana, e lá no fundo lá tem um negócio pegando fogo. Provérbios diz, 14:12, há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Quantas coisas começaram numa festa, sorrindo, bebendo, se alegrando, e terminou em desgraça, terminou num acidente de carro, em morte, terminou em adultério, pela primeira vez usou droga, pela primeira vez usou álcool, e depois não conseguiu mais largar, porque há caminhos que para o homem parece bom. A palavra é sábia, foi Deus que fez ela, e vocês todos sabem o que eu estou dizendo. Há caminhos que parece que a gente entra numa fila, né, bem faceiro, dançando, mas quando está lá dentro, quando sai, cabeça baixa, mal, no outro dia se arrepende, mas aí já foi tarde, a família já se destruiu, o pai já está chorando em casa, a mãe também, a esposa, separação, divórcio, os filhos se perdem. Aí acontece, o marido quando vai embora de casa, e aí alguém vai argumentar com ele, mas e teus filhos? Meus filhos vão crescer e vão fazer a vida dele. Aí depois, no final da vida, cada filho fez a sua vida e ele está abandonado, sem ninguém para cuidar. Isso é uma história real que eu estou falando a vocês. Por quê? Porque quer o momento, quer a alegria, quer o prazer. Deixa eu beber, deixa eu fumar, deixa eu andar com meus amigos. Pois é, parece bom. Lá na frente é um câncer, é uma doença, é uma AIDS, é uma separação, é um divórcio, é uma morte. Aí o outro caminho aqui é um caminho que vai levando, e aí tem os versículos bíblicos que vão dizendo que Jesus morreu, que deu a vida, que deu alegria, que trouxe bênção, que trouxe unidade, que trouxe... Só que a sociedade hoje ela está caminhando ao contrário, ela está querendo desfazer isso porque parece que os prazeres são melhores. Eles são melhores no primeiro momento. Eles parecem ser melhores. Sabe aquela coisa de uma construção? Vamos construir de qualquer jeito?
Não vamos usar ferro, não vamos usar brita, vamos usar só cimento e areia. Ou vamos fazer um negócio como tem que fazer. É mais caro, é mais demorado, dá mais trabalho. Mas tenho certeza que vai dar um vento, isso aqui não vai nem se mexer. A primeira que der aqui vai começar a rachar a parede, né, Luiz? Vai rachar a parede, vai rachar a estrutura aí, desaba. Mas foi mais rápido, foi mais fácil, fizemos, uhul! Olha que bonito, ficou pintadinho. Mas por dentro tá podre. Então o conselho da sabedoria para nós hoje. Os pais e toda a autoridade têm dever de ensinar. É o meu dever ensinar vocês como pastor. É o meu dever ensinar meus filhos como pai. É o seu dever ensinar os seus filhos, ensinar a sua família. Se você exerce alguma autoridade na sociedade, é seu dever ensinar quem está debaixo de você. Porque se alguém errar, a culpa é sua que não ensinou. A culpa é minha que não ensinou. Se meus filhos, com o decorrer dos anos, se desviarem do caminho, eu posso dizer, a minha parte eu fiz. Se ele não seguiu, foi porque ele não quis. Mas eu tenho certeza que uma hora ele vai voltar. Porque mesmo quando for grande, não vai se desviar dele. Os filhos de todos que estão debaixo de autoridade, tem o dever em colocar em prática tudo o que aprende. Nós vimos no começo, as portas estão abertas, a bênção e a maldição, a morte e a vida. Nós temos o dever de colocar em prática. E Deus diz, escolham a vida. Escolham a porta da bênção. Escolham a porta da salvação. Para quê? Para ter vida, para ter bênção e para viver a vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar.